Bom, resolvi registrar os meus devocionais para mim, não estou fazendo isso para a igreja, não tenho nenhum propósito, Deus não mandou fazer isso, assim, vai lá nas mídias sociais e coloca esse vídeo, mas é algo que, pessoal, é um registro do que eu fui estudando. Eu vou aqui colocando, aperfeiçoando, guardando meu arquivo pessoal. Em alguns eu vou deixar aberto, pode ser que alguém até assista, mas não é algo que Deus está mandando eu fazer com o propósito de levar a palavra. Tudo tem o seu tempo e Deus que sabe qual tipo de ministério que eu irei atuar aí futuramente. Pois bem, mas como registro aqui de um devocional pessoal, deixar gravado aqui o que eu estava meditando era no livro de Segunda Reis, que no capítulo 5, que diz assim: "E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios." Então aqui é um ponto importante, ele era sírio, mas por ele Deus dera livramento aos sírios, ou seja, não foi só para o povo ali de Deus israelita, como hoje também Deus, nós gentios, Deus também, pela sua infinita misericórdia e graça, também ele é conosco, né, que crê nele. E tem na continuação aqui, diz ele: "E era este varão homem valoroso, porém leproso." Ou seja, o cargo dele ali, né, de oficial, né, chefe do exército do rei da Síria, não podia ali tirar a enfermidade que ele tinha, né? E então, isso aqui mostra que o homem é limitado, que o poder de Deus é que ele pode atuar em nossas vidas. Aqui ainda no caso, não estou ainda nem está na parte que ele começa a sofrer ali uma influência ou ser beneficiado pela influência do poder de Deus. E aí continua no versículo 2 que diz: "E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã." Uma menina israelita foi tomada lá da sua terra e ficou a serviço da esposa de Naamã, né? Provavelmente ali uma esposa síria. E no versículo 3 diz: "E disse esta senhora, a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra." Aqui você vê, mesmo diante daquela situação, a menina ali, ou por medo, ou querendo agradar, ou por pura misericórdia mesmo, assim, ó, tô nessa situação, mas eu quero o bem do meu Senhor, daquele que me tirou lá a força para prestar serviço na casa dele. Então ela avisa isso para a esposa de Naamã, que existia um homem em Samaria que poderia curá-lo. Então, aqui no versículo 4 diz que então entrou Naamã e notificou o seu senhor, né, o rei lá Ciro, e dizendo: "Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel." Versículo 5: Então disse o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de veste. Versículo 6: E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Versículo 7: E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que buscai ocasião contra mim. Ou seja, aqui o rei Ciro ali, né, eles adoravam outros deuses, muito provavelmente. E um bom ponto aqui para trazer, né? E quando ali tá numa situação difícil, Naamã, eles vêm para Israel, para esse profeta, que é a menina mencionada, que poderia restaurar a lepra dele, né? Curá-lo. Então, na hora da dificuldade, né? Muitas das pessoas, pode ser até também comigo, a gente às vezes aumenta a nossa fé e vai recorrer ao verdadeiro Deus. Isso é importante, né? Deus, ele tem também seus jeitos de agir ali, ou as suas misericórdias, quando as pessoas vão procurar, mas o bom é que a gente sirva a Deus pelo que ele é, não pelo que ele possa falar, barrabaxalabarabassai, não pelo que ele possa fazer, pelo que ele é e
as demais coisas ele nos acrescenta. Pode nos acrescentar se ele quiser, porque ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, aqui no versículo 8, né? Que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Porque rasgaste as tuas vestes, deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel, ou seja, ele vai ser curado, há um profeta do Deus verdadeiro lá, Barraxarabarabassai. Existe um Deus verdadeiro que é o único, que é o Deus de Eliseu, né? E Eliseu vai falar: Deixa vir a mim, calma, né? Relaxa. E então, no versículo 9, veio, pois, Naamã com seus carros e com seu carro, com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta de Eliseu. Ou seja, um homem ali também de posse, né? Com cavalos, com carro, parou à porta de Eliseu. E no versículo 10 diz: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificada. Independente do cargo daquele homem, Naamã, né? Era Ciro, independente do cargo, do status dele, dos bens que ele possuía ou que levar ali até a terra de Israel, Eliseu ele nem vai recepcioná-lo. Ele envia um mensageiro e pedindo através desse mensageiro para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ou seja, aqui está mostrando que Deus está acima de tudo. E Deus ele usa pessoas que não é nem para ver por aparência, por status, pelo que o outro tem. Aqui Eliseu ele ficou na dele, ele poderia ali, ó, pô, tô lidando com o capitão, pô, vou chegar lá, vou fazer, vou acontecer, né? Vou aproveitar essa situação. Não, ele nem recepciona, ele nem vai recepcionar Naamã, né? E então, no versículo 11 diz assim: Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. O problema que Naamã estava querendo resolver era a lepra. E Eliseu tinha a cura para esse problema através do poder do Deus que era na vida de Eliseu. Porém, os meios que isso ia acontecer era diferente das expectativas de Naamã. E às vezes tem coisas que parecem que são, né, insanas, são confusas, mas Deus e os homens de Deus estão usados de forma sobrenatural da forma que lhes apraz. No caso aqui era Deus, né, usando Eliseu, que está acima de todas as coisas. E Naamã estava com a expectativa de receber a cura, mas de uma outra forma. O resultado, quando a gente vai ver aqui no outro versículo, ele até mergulha lá no rio, estou até antecipando aqui, e é curado. O resultado que ele obtém é de cura, mas o meio não era da forma que ele pensava que seria, barra, baixar. Então ele falou isso e no versículo 12 vem assim, ó, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então assim, Deus, ele tem seus meios, seus métodos de agir, e ele aqui ainda tá pensando assim, pô, lá os rios da minha terra eles são melhores. Então Deus ele usa pessoas, lugares, aqui no caso ali o Rio Jordão, que poderia não ser um dos melhores rios em comparação ao que o rei Naamã estava falando, mas não é a beleza, não é a qualidade da água ou do lugar, é o poder de Deus agindo em determinada situação, é algo espiritual, é que ele está vendo por aparência. Mas é bom a gente andar aqui com pessoas que nos aconselham bem, né? Muitas das vezes é só a gente e Deus, que vai dizer assim no versículo 13: Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Versículo 14: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificada. Glória a Deus, aleluia. Então,
aqui nesse estudo, né, nesse devocional aqui que eu fiz aqui para mim, o que ficou de lição é que Deus, né, ele usa seus homens para fazer as coisas do jeito que Deus quer, né, como diz lá em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. É, ele usa da forma que ele quer. A gente às vezes tem uma expectativa e ele até atende o nosso problema, mas da forma que ele quer. E uma outra lição que fica é que, além disso, é, a gente muitas das vezes está debaixo de uma palavra. Aqui, o rei Naamã recebeu a palavra do mensageiro de Eliseu, ou seja, ele tinha a palavra de cura, mas só que essa palavra estava requerendo dele uma ação. Muitas das vezes a gente tem autorização para fazer, a gente tem a palavra, nós estamos debaixo de uma palavra divina que requer uma ação nossa. Vai acontecer algumas situações que a palavra virá já, até mesmo por misericórdia, já fazendo ali uma ação para a gente, trazendo, abrindo uma porta, sai uma cura, né, uma libertação. A palavra já vai vir já também transformando muitas das vezes, mas em alguma das vezes a palavra vai pegar e vai dizer para a gente tomar uma ação para que aquilo aconteça. Como aconteceu com Abraão, quando o Senhor pediu para que ele se levantasse e saísse do meio da parentela dele e fosse para uma terra que Deus iria mostrá-lo, né? Então ele estava debaixo da palavra, ele pegou e saiu. A palavra estava direcionando o que ele tinha que fazer. Então, estar debaixo da palavra, a palavra de Deus, ela sempre vai nos dar na direção. Não vai ser algo que vai causar dúvida na nossa mente nem no nosso coração. Vai ser uma palavra de confirmação. Aqui tinha uma palavra de confirmação de uma ação que ele tinha que fazer, que era banhar-se 7 vezes no Rio Jordão, nas águas do Rio Jordão, para ser curado. Então, a palavra tinha uma direção do que tinha que fazer. Às vezes a gente tem uma promessa, mas ainda não tem uma direção. Então a gente tem que aguardar em Cristo, tem que ali orar, tem que buscar, né, ou esperar, né, com paciência no Senhor, para que essa direção venha falando, ó, o lugar é X, ou é Y, ou é Z, vai. A porta que eu estou abrindo é essa, pode entrar. Aquela porta que está se abrindo ali não entra porque não é essa porta. Então, uma lição é: a gente tá debaixo de uma palavra e a palavra, quando ela for certa, a gente vai, que ela tiver uma confirmação, a gente pode ir sem medo. Muitas das vezes vai estar debaixo de uma promessa, mas tem que aguardar o momento certo da promessa se cumprir, de Deus mandar a gente ir. E às vezes a palavra vai vir já com uma resposta, com uma direção, não vai requerer nenhuma ação nossa. Então essa é uma grande lição. Primeiro, duas lições, né? Grandes lições. Primeiro, que cargo, status social, a situação financeira, seja pobre, seja rico, e também a nossa vontade, ela não é suficiente, ela não vai nos ajudar. E em boa parte das situações, só Deus pode fazer por nós. E a gente tem que obedecer a palavra de Deus. Fique com essa palavra aqui, eu fico com essa palavra nesse devocional aqui que eu estou registrando pessoal, um devocional pessoal. E é isso, né? Eu agradeço a Deus por estar abrindo a minha mente para entender aos poucos, depois de visitar a palavra, né? E estar entendendo a palavra dele. Em nome de Jesus, amém.